Intervalo, o programa que desvenda todos os mistérios da propaganda mato-grossense. Como é que você se torna uma agência criativa? Quando você conhece o negócio do seu cliente. Por quê? Porque como é que você vai criar um trabalho, desenvolver um bom trabalho para o cliente se você não conhece a fundo o negócio do cliente? Cada cliente tem uma necessidade diferente. E aí eu acho que só o tempo também, você tem que ter um tempo para conhecer, para entender, né? E para ver se também tem empatia, porque às vezes não tem. Às vezes você está fazendo um trabalho bem feito, mas não tem, ou não tem a mesma filosofia de trabalho, né? Eu falo que eu gosto do cliente que valoriza o meu trabalho. Eu não tenho nenhum contrato que me amarre a nenhum cliente. O que eu tenho eu estou entregando resultado. A primeira coisa que a gente pede é para que inclusive os criativos conheçam o negócio do cliente. Porque se você não conhecer o negócio do seu cliente, como é que você vai desenvolver? Às vezes uma boa ideia tá tão clara na sua frente, mas você não enxerga por quê? Porque você não conhece o negócio do seu cliente. Agora, se você conhece o negócio do seu cliente, amplia a tua visão e a tua criatividade é automaticamente ampliada. Eu não poderia deixar de contar essa história, a mais linda de todas, porque é uma história de amor. Um amor imenso, revelado a partir de uma pequena palavra. E depois que esse amor nasce, ele não para de crescer. Ele faz enxergar além do que se pode ver, sentir além do que se cabe no coração e transforma tudo. A ansiedade em certeza, o medo em alegria, transforma a noite em dia. A mamãe parecia saber exatamente o que fazer desde o primeiro dia. E as doses diárias de carinho faziam você crescer linda e cheia de energia. Cheia de cuidado, rodeada de mimos, coisas de mãe. Vocês sempre tinham uma a outra. E a sua primeira palavra foi mamãe, como haveria de ser, nada mais justo. Afinal, nos primeiros passos ela estava lá, no primeiro dodói ela estava lá. Na hora de ensinar a comer legumes, isso também é coisa de mãe. Até que um dia ela notou seu olhar tristonho. Você não queria brincar. Até sua bonequinha favorita ficou no cantinho. Os dias foram passando, e a cada dia havia menos o que fazer. E não havia mais brilho no olhar da mamãe. E ela me perguntava, e se não houver respostas? E se ela se for? E não havia mais alegria, nem cores. E tudo foi ficando escuro, e mais escuro. Não havia algo no mundo que eu pudesse preencher esse vazio. Para terminar essa história, vou contar o que a mamãe me disse. Ela tinha certeza de que aquele amor que ela sentiu nascer e crescer era inexplicável e que não havia sentimento no mundo igual àquele. E mais uma coisa, que ver você nascer pela segunda vez foi tão importante como a primeira. Essa é uma homenagem da Unimed Cuiabá ao amor de mãe, porque de carinho e cuidado a gente também entende. A Unimed, ela era um plano de saúde que às vezes pela população era visto como um mal necessário. Hoje não. Hoje ela é um produto desejado. Mas como é que a gente faz isso? Só com comunicação? Não. Por que as coisas dão certo? Porque é exatamente o que eu disse anteriormente. Se você conhece o negócio do cliente, você vai conhecendo os problemas do cliente. Não necessariamente o problema está na comunicação. O problema pode estar em outro lugar. Mas se nós conseguimos visualizar esse problema, a gente vai mostrar para o cliente, olha, não adianta eu comunicar se eu não resolver esse problema que existe aqui. A gente tem que se reinventar, né? Por isso que a gente não tem uma equipe fixa, João. Eu já tentei, teve períodos que eu tinha duplas de criação, núcleos para atender cada cliente, mas hoje a gente, na verdade, eu tenho uma equipe de criação grande, acho que são 6 ou 8 diretores de arte, mais 3 arte finalistas. Então, se uma campanha, lógico que tem alguns que estão mais acostumados a fazer uma campanha, mas se a gente quer uma coisa nova, diferente, vamos colocar na pauta de mais de um, vamos ver quais são as ideias diferentes que saem. Então eu tenho que aliar essa criatividade, essa ideia boa que eu tenho com o negócio do cliente. Porque às vezes eu fico vendo ideias super bacanas, mas não tem nada a ver com o produto do cliente. Júlio era louco por Luana. Tanto que perdeu a cabeça. Marcos jurou o eterno amor.
e espancou Lúcia durante anos de dor. Ricardo disse que só a morte o separaria e matou com 5 facadas Maria. Se é amor, não pode ser dor. Para que rimar amor e dor? Denuncie este crime. Disque 180, uma campanha Sala da Mulher, Ministério Público Estadual e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Casa Cidadã. Porque o que não pode acontecer na publicidade é uma ideia bacana, premiada, porém, qual o resultado que esse cliente teve? Não adianta ter uma boa ideia. Às vezes a boa ideia não vende. Então por isso que eu falo, se você conhecer um negócio do cliente e tem uma boa ideia e faz essa junção, o que é certo é o resultado. O que não pode nunca existir é uma boa ideia sem ter liga com o produto ou serviço do cliente, porque aí o resultado você pode ter certeza que vai ser ruim. Eu acho que isso é importante, a gente não quer o cliente só para hoje. Às vezes eu já tive clientes que você não precisa de uma agência agora, você precisa mudar o seu ponto de venda, mudar o seu preço, mudar o seu produto, depois que você fizer isso você me procura. Então eu acho que é isso, é uma relação pautada em confiança e entregar resultado, né? ايه ده؟ ما تيجي نجيب باندا يا بابا. يا ابني ده لما جبنا حاجات كتير. Just you know why you and I will buy and باندا ما يتقلهاش لا. بابا مش هنجيب باندا يا بابا. Just you know why you and I واحدة كمان. باندا ما يتقلهاش لا. O que me comove, por exemplo, é eu fazer uma campanha para o Abrigo dos Velhos, por exemplo, e ver que a campanha foi um sucesso. E ver que 80% hoje do abrigo já está com ar-condicionado, que a gente está dando uma qualidade de vida melhor para aquelas pessoas lá que precisam muito, né? A intenção das campanhas normalmente é serem educativas, preventivas, fazer com que as pessoas se previnam. A gente está no mês, por exemplo, Outubro Rosa, que é relacionado a câncer de mama, do qual a minha tia que veio a falecer, ela teve um câncer de mama e a minha mãe depois teve um câncer de mama, mas a minha mãe foi curada, né? E a minha tia não. E a gente às vezes se comove mesmo, porque você vai vendo campanhas assim, às vezes até um pouco apelativa, né? Para tentar sensibilizar. Mas para quem viveu o problema, você meio que se comove mesmo. Clouds come and go, the rivers flow, millions of wheels go round and round, stars moving slow.
When I see you, you're everything I know. Uma propaganda, na verdade, o negócio da propaganda me comove. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu espero a mesma paixão da minha equipe. E por isso talvez eu seja meio crítica demais, exigente demais, porque eu acho que quando a gente gosta daquilo que faz, o trabalho vira, né? É mais fácil levar o dia a dia. Eu falo que é um vício que me faz bem e me faz mal ao mesmo tempo, porque você não tem hora para parar, né? O que me comove é exatamente isso, você entregar resultado. Tinha um menino que trabalhou um tempo aqui, que também foi uma pessoa que só deixou boas recordações aqui, a passagem dele aqui foi muito legal. E ele foi a campanha foi criada por mim, ele foi completamente contra a criação desta campanha, porque ele dizia que, isso é campanha de prostituta, onde já se viu botar um negócio dele, né? Na época não pode... Bom, aí, conclusão da história, eu esperei ele sair da agência. Ele pediu demissão para montar a agência dele. Foi quando eu não fiz com 20, eu fiz com 22. E a campanha foi um baita sucesso, né? Sempre procurei não ser atropelado pela modernidade, né? Sempre contei também com uma equipe muito bacana, que me ajuda muito, né? Porque publicidade não existe. Se você não tiver uma equipe que te dê uma retaguarda bacana, né? Você não faz tudo sozinho, não faz mesmo. Eu falo que você tem que estar atento. Comunicação é isso, você tem que... o amanhã é outro dia, é outra coisa, você tem que estar sempre atento. E eu falo que também isso é um diferencial que nós temos, sempre nos mantermos bem informados, porque essa informação que muda a cada dia é importante para o negócio do meu cliente também. O ensino do plural é animal. Ou você está dentro, ou você está por fora. Venha para o Plural. Plural Centro Educacional. 3621-8400. Publicidade é uma coisa que mexe com a gente. E o que me levou a ser foi os meus primeiros passos já foram na área publicitária. Aos 16 anos eu ingressei numa empresa chamada Lista Telefônica Brasileira, que era um dos grandes veículos de comunicação do momento, da época. E de lá para cá foi uma sucessão até chegar à época propaganda, né? Foram degraus que foram sendo escalados até chegar aqui. Eu descobri a propaganda
no marketing, porque quando eu tive economia e tive marketing, aí que eu me apaixonei pelo marketing, e aí a propaganda era uma pontinha desse iceberg. Foi por isso que eu resolvi fazer. Eu me considero um pouquinho de tudo. Se você me perguntar se é um profissional de criação, eu me considero mais um profissional de atendimento. É esse o meu foco. Eu gosto de atender, acho que propaganda é a solução de problemas, né? E você precisa ser criativo? Sim, mas a gente precisa resolver um problema. Olha, parece louco o que eu vou te falar, mas eu comecei na televisão, eu era produtor de TV, eu estudava publicidade, mas não trabalhava com publicidade. E aí eu vi que TV era uma coisa que me ensinou muito sobre produção. Hoje eu consigo visualizar bem, como é que funciona uma captação de filme publicitário, porque eu falo que muitos publicitários, eles tinham que viver esse negócio. Eles tinham que ir no set, ver como funciona, porque você faz o roteiro, encaminha para a produtora vai lá e produz, mas às vezes, sabe, a agência acha que é tão fácil produzir aquilo que ele criou e não é tão fácil assim. Sou Carlos, tenho 40 anos, sou casado e tenho um filho. Nos fins de semana, adoro um churrasquinho, com muita cerveja e um teco para animar. Afinal, tô em casa, ninguém vai ver. Se você tem alguém na família usuário de drogas, acaba vivendo todos os problemas como se fossem seus. Procure informações 0800 647 1222. Assim, você pode recuperar a vida do seu familiar e salvar a sua. Governo de Mato Grosso. E eu vou ser bem sincero, eu sou super satisfeito com as produtoras que tem no mercado. Eu acho que a gente não precisa. As agências não podem ser gananciosas ao ponto de querer ganhar na veiculação e na produção, sabe? Você não precisa. A época propaganda sempre distribuiu bem os trabalhos vindos para cá com todas as produtoras e prestadores de serviço da área de publicitária, as gráficas. Eu conheci o Lídio quando ele era impressor da gráfica Alvorada. E hoje o Lídio é um proprietário de gráfica, né? Dirigiu muitos anos a gráfica Gênios, hoje é proprietário da Ligráfica. Eu conheci o Lídio como impressor. Então é bacana porque viver tanto tempo nesse mercado, porque você acaba conhecendo muito bem a história a história toda da publicidade, né? A agência de propaganda é um cargo de confiança, né? Eu preciso que o cliente tenha liberdade para me passar os números, porque então ele não pode me cobrar. Eu sou o tipo de agência que eu gosto de ser cobrada. A Patrícia vendeu, não vendeu, deu resultado, o que a gente pode fazer? E para ele me passar esses números, ele precisa confiar. Então é quase uma extensão do departamento de clientes. Na época, na verdade, éramos, ainda considero que eu sou o departamento de marketing de alguns clientes, que não tem. Parece conto de fadas. Promoção Lucila. Tudo com até 30% de desconto em 5 vezes sem juros. Para sua carruagem não virar abóbora. Promoção Lucila com até 30% de desconto. Já tem muita história e fez a história de muita gente aqui dentro. E já fez muita agência também. Muita gente saiu daqui, que tem a sua agência, que é sócio de outra agência. E é muito bom isso, é muito bom a gente ver as pessoas que passaram por aqui estarem hoje numa situação muito mais interessante. Então assim, eu sou o arquivo dos meus clientes. Eu acho que é por isso que eu tenho tanto tempo. Eu tenho a história do meu cliente. Eu falo que o dia que o cliente sair da ZF, ele vai perder a história dele. Porque essa história dele me pertence. Sou eu que guardei a história dele. É um patrimônio meu. Então, enquanto ele está comigo, a história dele está junto comigo. Se ele não guardou lá, a história dele comigo está aqui. A arte se faz no palco, no dia a dia, na vida, ou na simples construção de uma casa. Na escolha do material adequado, cuidando com carinho de cada detalhe. A Rima coloca à sua disposição material de primeira qualidade, bons preços e um atendimento primoroso. Pois a Rima acredita que construir também é uma arte.
Intervalo, o programa que desvenda todos os mistérios da propaganda mato-grossense. Intervalo, todo domingo às 11h30.